Que a paz e o amor de Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria, uma satisfação muito grande estar aqui na casa novamente. Eu sempre digo que, para nós que temos essa tarefa de levar a doutrina em algumas casas espíritas, é um compromisso muito legal, certo? Muito legal por quê? Porque nos força a estudar um pouquinho mais. Certo? Às vezes, quando a gente não tem esse compromisso, a gente esquece, olha, a obra básica fica lá jogada, ainda mais eu, no meu caso. Certo? Mas, quando temos esses compromissos, a gente tem que se preparar e para isso é muito bom para nós, para mim principalmente. Certo? Porque quem mais aprende com a palestra sou eu. Pode ter certeza disso. Certo? Quem mais aprende sou eu. Mas é um prazer, uma alegria. Eu venho lá da armação do Pântano do Sul, no sul da ilha. Posso dizer para vocês que esses últimos dias aí foram espetaculares. Mar de almirantes, né? Mar de almirante, sol de manhã à noite, então está espetáculo realmente. Certo? E nós vivemos nesse mundo que às vezes é esse espetáculo e às vezes são tempestades, né? Porque quando a coisa está muito, eu sempre digo assim, quando a coisa está muito calma, muito tranquila, cuidado que vem uma tempestade aí, certo? E a gente deve, nessa tranquilidade, nessa paz, se preparar para as tempestades da vida. Sejam elas materiais, sejam elas emocionais ou morais, mas sempre estamos nisso aí, né? Eu pincelei algumas coisas dessa obra que também, infelizmente, é muito pouco estudada dentro dos Espíritos. A nossa encarnação é muito curta, então a gente estuda o livro dos Espíritos, às vezes vai para o livro dos médiuns, e quando vê não dá mais tempo de estudar mais nada, né? Mas é uma obra fantástica, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina, segundo a doutrina espírita. Eu quero falar sobre essa justiça divina, sobre um enfoque, que é um enfoque das nossas infelicidades, certo? Não são dores, porque as dores são coisas físicas, certo? Nós vamos ver que as dores são consequências do nosso mau comportamento físico e tal, e são naturais, né? Em parte, mas vão acontecer, porque a gente está nesse corpo físico, esse corpo é denso, esse corpo é pesado, certo? E ele tem um tempo de duração. Nós recebemos uma carga magnética para tanto tempo. Depois desse tempo, esse corpo essa bateria vai acabar, certo? E o corpinho vai ficar aqui na Terra e nós vamos desencarnar e vamos seguir a nossa trajetória de espíritos imortais, né? Que essa trajetória é sempre a resultante daquilo que nós fizemos aqui nessa escola. A Terra é uma escola, uma grande escola, uma bendita escola. É aqui que nós vamos ter as nossas provas na sociedade, na família, no trabalho, nas nossas relações, né? Aprender a conviver um com o outro. Esse desafio talvez seja o maior. Às vezes a gente acha que não, mas é o nosso maior desafio é viver em sociedade. A família é uma pequena sociedade em harmonia, certo? E, claro, quando há a desarmonia, nós sofremos, temos momentos infelizes, momentos de desilusão, momentos de solidão, momentos de abandono, às vezes até, né? E ficamos infelizes por isso. Essas são as dores da alma. E essas dores, essas infelicidades, vão deixar dores para o corpo físico, essas infelicidades, essas desilusões, elas são provocadas
por nós ignorarmos uma questão. Certo? Qual é a questão que nós ignoramos que nos faz sofrer tanto essas dores? Não, pensei que ia aqui. Nós ignoramos as leis divinas, certo? Às vezes até diz assim, ó, nós nos afastamos das leis divinas. Não, a gente não se afasta porque a gente ignora as leis divinas, certo? E quando nós seguirmos realmente as leis divinas, nós vamos saber que essas infelicidades, pequenos contratempos que nós temos, fazem parte do nosso próprio crescimento. Nós não encarnamos para passear aqui, certo? E a Lígia, nós estamos juntos há 42 anos, né, Lígia? Que quando nós casamos, os nossos amigos, nossos meninos dizem, isso não vai dar certo. Ninguém apostava um centavo no nosso casamento. Estamos aí há 42 anos, né? Nossos filhos já tudo crescidos, netos, tá? Estamos aí a cada dia procurando uma harmonia maior, certo? Então, para isso serve a encarnação, para a gente, quando chegar no nosso momento de desencarne, a gente olhar para trás e dizer assim, olha, eu não fui tão mal como da outra vez. Certo? Consegui avançar, mesmo que seja um pouquinho, mas consegui avançar um pouquinho. Isso já me deixa mais tranquilo e com vamos dizer, uma chance maior de participar mais da programação da nossa próxima reencarnação. Certo? Que a gente pensa que a gente não participa, né? A gente vem, eu nasci nessa família, certo? Pai chato, infelizmente é assim. Enquanto nós somos pequenos, nosso pai é herói. Quando entramos na adolescência, é chato, só fica me podando, aquela coisa toda, vai mudando, né? Quando a gente fica adulto, a gente vê, e a gente ter filhos, a gente vê o trabalho que nossos pais tinham, certo? Esse é o ritmo da vida. Mas nós viemos para nascer numa família, certo? Geralmente já temos a opção de acertar esse entrosamento com o nosso pai e a nossa mãe, certo? Tem casos no livro dos Mensageiros que falam só sobre a reencarnação do André Luiz, tá? E às vezes como é difícil, né? Fazer com que os pais aceitem os filhos muitas vezes são inimigos do passado, certo? Vem aquele que é o amigo para sustentar a família, para dar um suporte, vai ver aqueles outros que não são tão amigos assim, ou até inimigos, pessoas que nós prejudicamos em outras existências, certo? E vem agora para a gente receber como filhos, certo? E a mãezinha pega aquela criancinha pequenininha, cheia de carinho, né? Cheio de amor, um bebezinho, certo? Não se incomoda de acordar de madrugada para amamentar, não se incomoda de trocar fralda de madrugada, nada, assim, sempre ali atenta, sem saber que aquele espíritozinho que está ali foi um desafio do passado. Então, uma coisa que nós devemos agradecer sempre é esse véu do esquecimento que cai sobre nós. Que se nós soubéssemos quem é aquela criatura, com certeza a gente não teria, né? Não teria tanto carinho assim, ficaria difícil a convivência, tá? Então a justiça divina ainda é muito desconhecida de todos nós. E as nossas aflições, as nossas infelicidades decorrem do fato de nós não conhecermos. E como não conhecemos, vivemos afastados dela. E a nossa infelicidade, os espíritos aqui dizem, a nossa felicidade é maior quanto mais nós nos afastamos da justiça divina. Quanto mais nós nos afastamos de Deus, mais infelizes nós somos. Certo? Porque quando a gente tem fé verdadeira, a gente passa pelas tribulações da vida com mais serenidade. Mas não, nenhum de nós aqui, certo, pode dizer assim, olha, eu levo uma vida totalmente sossegada. Não, todos nós temos as nossas tribulações, certo? No dia a dia, nossa convivência.
E às vezes, quando não é com a nossa companheira, com o nosso companheiro, com os nossos filhos, a gente inventa, certo? Aí, não é verdade? A gente inventa, é aquele vizinho que a gente acha que é chato e começa a guerrear com ele, é aquele colega de trabalho que a gente não consegue suportar, certo? Então a gente vai inventando. E ao invés de a gente estar pacificando, a gente está fazendo guerra, né? E essa guerra vai ser prejudicial para quem? Para nós mesmos. É muito comum, eu estou rindo porque é muito comum quando a gente fala uma coisa, às vezes quando a gente vai fazer evangelho lá, cai uma questão, aí um olha para o outro, está vendo? É para ti, está vendo? É para ti. Não é, não é verdade? Não, é para nós, certo? É para nós. Então a gente vai passar por esses percalços da vida, certo? E vamos, quando a gente tem certeza da imortalidade, o primeiro capítulo, o primeiro parágrafo dessa obra é fantástico, ela já se inicia. Eu vou pedir só para vocês, só para ler esse parágrafo. Tá? Nós vivemos, pensamos, agimos, eis o que é positivo. Nós morremos, certo? E isso não é menos certo, correto? Nós aqui vamos morrer, certo? Deixando a terra, para onde vamos? Os espíritas hoje têm uma mania de dizer assim, nós vamos para o nosso lar. O nosso lar, né? O nosso lar virou o céu dos espíritas. Mas todo mundo quer ir para o nosso lar. Não sei, a ideia que fala do nosso lar é que o nosso lar seja uma casa, uma colônia espiritual, que abriga só espíritos felizes. Não, o nosso lar tem seus departamentos que abrigam espíritos muito infelizes também, certo? Que chegaram até lá muitas vezes pela intercessão de corações amigos, certo? Mas são lá. Tem, inclusive, departamento que cuida dos hormônios, aqueles espíritos que estão lá em forma de ovo, porque eles não têm condições de ter uma forma humana, certo? Lesado tanto pelo espírito que estão lá em forma de ovo. Então a nossa ideia, o nosso céu hoje, o que era para nós antigamente, que estava em outras religiões, em outros segmentos religiosos, hoje para nós espíritas, o desejo para nós do céu é o nosso lar. Certo? Deixando a terra, para onde vamos? E que nos tornaremos? Quem seremos nós? Vamos mudar? Eu vou deixar de ser, me chamo de Wilson, mas meu apelido é Chico, né? Não sou Xavier, nem sou assim, mas sou o também, certo? Então, deixarei de ser eu, Chico? Não, eu só vou deixar um pouco, eu vou com todos os meus defeitos e todas as minhas qualidades, certo? Seremos melhores ou piores? Nem melhores nem piores. Seremos aquilo que nós somos. Seremos o resultado daquilo que nós fizemos aqui na nossa existência. Tá? Se formos bondosos, se perdoamos, se formos benevolentes, caridosos, certo? Continuaremos sendo. Agora, se formos rancorosos, certo? Não perdoamos, certo? Caluniamos, essas coisas todas, continuaremos sendo isso também. Até que venha outra encarnação, mais uma chance para nós trabalhar, e de encarnação em reencarnação, nós vamos melhorando um pouquinho, certo? Mas daí vem a questão das provas, certo? A encarnação é cheia de provas, e nós viemos provar aquilo que os espíritos acharam que nós já tínhamos condições de passar, certo? Então a gente tem que provar algumas coisas, nós temos que passar pelas experiências da vida, isso é natural, certo? Ninguém chega no seu espírito superior não passando por todas as experiências. Então eu matei na outra encarnação, nessa encarnação agora eu tenho que ser assassinado. Não, a lei divina não é essa, certo? Eu posso ter cometido um suicídio, certo? E vir nessa encarnação agora, me tornar médico, salvar um monte de vidas, de papá, um bombeiro, sei lá. Eu
trabalhar nessa área da saúde e ajudar um monte de pessoas, de pacientes, e ali resgatar aquele débito. Às vezes a gente acha que a gente fez uma coisa, a gente tem que, né? É o olho por olho, dentro por dentro, olho por olho. Não é assim. Tem várias formas. Inclusive tem uma passagem que dizem que está numa obra espírita, mas eu não. Até hoje ninguém me falou onde é que está, qual é a obra, eu também nunca vi. Mas é bem interessante. Um senhor, ele reencarnou e no programa reencarnatório dele, que a gente faz a programação, certo? No programa reencarnatório dele, estava para ele ficar cego aos 40 anos. Visão normal, 40 anos ele ia ficar cego. Muito pobre, paga aquela coisa toda, e tinha uma vizinha que era viúva, e ela tinha 5 filhos pequenos, certo? E essa vizinha veio a falecer também, ficaram 5 crianças órfãs, certo? 5 crianças. Vizinha dele. O que é que ele fez? Acolheu essas 5 crianças. Ficou para a casa dele, cuidar como filhos e cuidando daquelas crianças ali, as crianças cresceram, e lá pelas tantas, já com seus 80, 90 anos, ele desencarnou, certo? Quando desencarnou, que chegou no mundo espiritual, pegaram o prontuário dele lá para ver, ele disse, não, esse não é o meu. Como? Não, meu prontuário eu me lembro muito bem, eu ia ficar cego aos 40 anos. Aí o Espírito disse, tu acha mesmo que Deus, certo, ia mandar uma cegueira para o senhor para deixar aquelas 5 crianças desamparadas? Então nós podemos modificar. O destino não é ali traçado e é aqui. Nós vamos traçando o nosso destino de acordo com o que nós vamos vivendo, certo? Como dizia Paulo, o amor cobra a multidão de pecados, certo? E nós agimos todo o nosso bom ato aqui, todo o nosso ato de caridade, todo o nosso ato de amor, todo o nosso pensamento de amor vai refletir lá na frente, certo? As pequenas orações que nós fizemos, a intercessão que nós pedimos por alguém, tudo isso aí vai criando elos de amizade, elos de amor, que vai ser muito útil para nós em todo momento da nossa existência. Tá? Seremos melhores ou piores? Seremos ou não seremos? Pergunta, né? Seremos ou não seremos? Né? Ser ou não ser? Tal é a alternativa. É para sempre ou para nunca? É tudo ou nada? Ou viveremos eternamente, ou tudo se acabará sem retorno. Vale a pena pensar nisso. Todos nós aqui acreditamos em Deus, certo? Claro, muito importante. Cada um faz a sua ideia de Deus, certo? Nós trouxemos muito tempo da nossa existência a ideia de Deus, um velhinho barbudo, cajado na mão, certo? Nos esperando, dizendo, ó, vai para o céu, vai para o inferno, vai para o céu, vai para o inferno, certo? Com o advento da doutrina espírita, a gente nós somos convidados a mudar essa visão, tá? Somos convidados. Mas para construir coisas novas, nós temos de desconstruir coisas antigas, certo? Nós não podemos construir coisas novas em cima de coisas antigas. E desconstruir coisas antigas que estão enraizadas em nós por séculos e séculos, não é uma tarefa fácil. Então, veja, a evolução é uma coisa lenta. E tem que ser tijolinho por tijolinho. Então, esse Deus que nós conhecemos, que estamos começando a conhecer hoje, é um Deus de amor. Um Deus que nos dá sempre novas oportunidades. Um Deus que diz assim, vai meu filho, tenta de novo. Né?
Todos nós fomos para a escola, não é verdade? Todos nós fomos para a escola quando éramos crianças e depois adultos também, claro. Certo? Quando nós íamos numa prova, o que acontecia? Repetia a prova. Certo? Repetia a prova. Quando nós chegávamos no final do ano e não alcançávamos a média, o que acontecia? Recuperação. Não sei se existe mais isso. Recuperação. Enquanto os coleguinhas estavam jogando bola, jogando pique, com aquela coisa toda de guri de interior, né, fazendo, nós, com a nossa mochilinha, não é nem mochila, é um bornalzinho, o nosso bornalzinho indo para a escola. Certo? Então, a recuperação é praticamente um castigo. Mas mesmo assim, era um castigo, mas era uma oportunidade, que nós ainda poderíamos passar de ano. Certo? Então, aquilo tudo que a gente não estudou o ano todo, nós íamos ter que nos esforçar para ir bem na recuperação. E se não fôssemos bem na recuperação, tínhamos que repetir o ano todo, que é mais doloroso ainda. Certo? Então, assim, a nossa vida, quando nós viemos, nós encarnamos e não aproveitamos, certo? Depois nós temos que voltar. E as provas vão ser um pouquinho mais difíceis para nós. Nós mesmos vamos, na hora de encarnar, nós vamos dizer assim, meu Deus, será se eu vou falir de novo? Será se eu vou tropeçar de novo, né? As questões que eu tropeço sempre, certo? E a gente fica naquela dúvida, certo? Se para morrer, certo? Se para morrer, nós, no nosso momento de desencarne, todos nós já passamos muitas vezes por isso, gente. Todos nós já desencarnamos muitas vezes, nós não somos espíritos novatos aqui, certo? Nós já passamos por várias experiências, já desencarnamos muitas vezes, certo? Então, quando a gente chega no nosso momento de desencarne, a gente fica naquela dúvida, puxa, né? O que vai ser? Como vai ser? E não é o contrário quando a gente está desencarnado e vai voltar para o mundo físico. A gente também fica na dúvida. Será que eu vou conseguir, dessa vez agora, cumprir com as minhas obrigações? Certo? Será que eu vou ser mais parceiro, mais amigo, mais bondoso, né? Lidar melhor com a minha existência? Não vou ser tão apegado às coisas materiais? Certo? Então, é dos dois lados que tem essa dúvida. Tá? E nós vamos, pedimos algumas coisas, certo? Os espíritos amigos que cuidam dessa área diz para nós assim, ó, não, isso não é viável para você, certo? Ah, eu quero ser médico. Não, meu filho, não. Ainda não dá para você ser médico, tá? Você vai ser técnico de enfermagem. Vai lá aprender um pouquinho, vai. Sai-se bem como técnico de enfermagem e talvez na prova você possa vir como médico. A gente vai galgando degraus, devagarzinho. Tá? E os espíritos missionários, né? Aqueles que já vêm com grandes missões, nós também temos grandes missões. A gente acha que não? Temos grandes missões. Maternidade, paternidade, certo? Todos eles são grandes missões. E é onde nós falamos muitas vezes, certo? Então nós viemos e os espíritos missionários, quando eles vêm reencarnar, certo? Da justiça divina, eles não pedem um corpo perfeito, corpo sadio, bonito, tá? E eles pedem uma força magnética muito forte para que eles possam passar por todas as provações da matéria sem caírem. Certo? Vamos pegar exemplos. Chico Xavier tinha um olho fechado. Muita gente já viu médico fazer isso aí. Quando ele fazia isso aqui, porque o Chico sempre fazia aquele jeitinho dele. O Chico fazia aquilo porque o olho dele, a claridade da lâmpada, queimava o olho dele. Ele tinha um olho estragado e um olho ruim. Certo?
Então, um estragado e outro ruim. Mas trabalhava o dia todo no serviço dele, nunca foi um peso para a doutrina espírita, nunca ficou com um centavo de livro nenhum que ele psicografou, tá? E trabalhava o dia todo e à noite para o centro espírita, Casa da Prece, né? Ia lá para a Casa da Prece, fazia filas e filas de pessoas esperando para atendimento. Chico atendia, psicografava até tarde, chegava em casa já de madrugada, queria descansar um pouquinho. Quem estava lá esperando ele? Emmanuel. Certo? Emmanuel. Aí ia psicografar até quase raiar o dia. Raiava o dia, ia para a fazenda Modelo trabalhar. Certo? Viveu 92 anos com as dificuldades dele, angina persistente. Certo? Por quê? Porque ele não pediu um corpo perfeito. Ele queria fugir das vaidades humanas, né? Ele pediu um corpo resistente, um magnetismo suficiente para que o corpo dele pudesse aguentar essas batalhas da vida, certo? Então, isso muda uma coisa que quando nós vemos uma pessoa deficiente física, deficiente mental, antigamente a gente podia usar a palavra que era um aleijadinho, alguma coisa, né? A gente sabe, é normal, certo? Ou deficiente visual, certo? Às vezes ele está ali, que ele pediu para mim assim, não para resgatar alguma coisa. A gente diz muito isso. Ó, tá vendo? Imagine o que ele fez de vidas passadas que está resgatando agora. Certo? Está aí nesse corpo todo feito. Não, às vezes ele pega aquela dificuldade para poder cumprir a missão dele aqui dentro do mundo. Quer um exemplo? Tem um livro, não sei se aqui na biblioteca tem, O Gigante Deitado. Conta a história do Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça era um jovem muito bonito, ele era alto, atlético. Tanto é que ele tinha mania que quando ele tomava banho, lá para o começo da sua vida adulta, ele tomava banho, ia no banheiro, ia na frente do espelho, se olhava e dizia assim, ô Tarzan, certo? E vida que segue, o Tarzan estava ali. Um dia num trabalho mediúnico, o espírito se manifesta e diz para ele, Tarzan, te prepara que as tuas provas mais duras estão chegando. Certo? E dali em diante, o Tarzan teve uma doença degenerativa e foi ficando imobilizado de todos os membros. Tá? Todos. No final, ele só mexia do pescoço para cima. Certo? Uma vez no programa de televisão, a repórter perguntou para ele qual era o maior sonho dele. Ele assim era poder dormir de lado. Certo? Não queria mais, só queria dormir de lado. Não, ele ficava ali. Ele ia fazer palestra nos centros espíritas, fizeram uma maca grande, compraram uma Kombi da que cabia aquela maca, e ele fazia palestras deitado naquela maca. Cantava, sorria, nunca viu ele triste, fundou creche espírita, fundou o centro espírita, certo? Até o final da vida dele. Vê, era uma provação que ele estava passando. Olha, gente, depende de como a gente olha. Era uma prova? Talvez sim. Talvez fosse uma prova muito dura que ele tinha que passar. Mas também ele usou essa prova e transformou essa prova em missão. Qual é a missão? A missão de mostrar para nós que temos um corpo perfeito, que às vezes fugimos dos trabalhos, às vezes uma gripezinha, uma renite, uma enxaquecazinha é motivo para a gente não sair de casa para ajudar o semelhante, para vir para o centro espírita, e ele, com todas aquelas dificuldades, não faltava um dia, estava ali nas tarefas dele. Certo? Outro exemplo muito marcante, Irmã Dulce. Certo?
irmão Dulce veio ser um pulmão, e o que ela tinha ainda estava danificado, estava ruimzinho, certo? Então a irmã Dulce nunca conseguia dormir deitada, porque se ela deitasse faltava ar, certo? Então a irmã Dulce passou a vida toda dormindo numa poltrona. Lígia, quando tu vai para casa do teu pai, que esteja dormindo naquela poltrona lá no quarto dele, certo? Sente cansada. A irmã Dulce passou a vida toda tendo que dormir sentada numa poltrona, certo? É uma expiação? É uma missão também, gente. Uma missão para mostrar para nós que ela, com todas aquelas dificuldades, certo? Ela não se limitou, não deixou aquelas dificuldades limitar as ações dela, certo? Acolheu, ajudou, trabalhou, fez o bem, certo? Quantos caídos que estavam na rua foram resgatados pela irmã Dulce, né? Então a gente vai vendo que a justiça divina, que a gente não pode colocar como uma coisa definitiva. Vai ser assim, vai ser assim, certo? Esse Espírito está sofrendo isso porque fez aquilo. Não, a gente vai vendo que tem muitos pesos e contrapesos nessa justiça, certo? O Pai é amoroso, o Pai é misericordioso, Ele nos dá sempre oportunidade nova, dependendo muito, muito da nossa boa vontade, do nosso desejo sincero, dizer assim, não,